Olá, eu sou Heloísa Borges, apresentadora do programa UE da Educação, que é uma produção do portal Weber Manaus. Estamos aqui todas as terças-feiras, às 19h30, tá? Para discutir e tratar sobre temas de educação, sobre o que está acontecendo nesse campo. Mas, antes de entrar no tema, eu peço a você que recomende seus amigos, seus parentes, as pessoas que você conhece, para um bom programa, né? E para um bom portal. E aí eu recomendo que indique para se inscreverem no portal Weber Manaus, né, através do Facebook, Instagram e YouTube. Então, aí você acompanha todos os programas, todas as nossas atividades aqui. Bom, gente, semana passada nós discutimos um tema muito interessante que foi sobre a ditadura e começamos a discutir a anistia. Mas o debate foi tão bom que pensamos... Estava tão bom e não chegamos de fato a discutir a anistia, né, que é uma discussão que está tão presente hoje nos nossos dias, e aí eu convidei, né, o professor Carlos, né, que é professor não, ele é sociólogo, né, cientista social e que é advogado, que é da OAB e que tem ajudado a discutir vários temas, né, sobre essas questões, e convidei o professor César, tá, que é um historiador, professor de história da universidade, que todos já vieram aqui tratar de algum tema, mas hoje especificamente nós vamos estar trabalhando sobre educação, anistia e democracia. Acho que isso é uma discussão tão pertinente, principalmente nesse período de março, abril e nos dias atuais, né? A gente está discutindo isso desde 2016, basicamente, né? Depois do golpe que foi dado na presidência da Dilma. Mas vamos lá, vamos dar aqui boa noite a Marcele, a Érica, o Gabriel, a Priscila, a Valquísia, o João, a Ana Rita, muito obrigada aí. E vamos lá, então eu já começo agradecendo ao César, né, que é o professor César Augusto, que é da Universidade Federal do Amazonas, por ter aceito vir discutir esse tema aqui, né, e agradeço ao professor Carlos, eu quero te chamar de professor. Eu sei que tu não é professor, né? Mas eu já te coloquei na condição de professor, Carlos Santiago. Então, vou começar aqui pelo professor César, falar que ele fale um pouco da ligação, né, do tema de hoje, né, com ele mesmo, como é que isso tem a ver com a vida dele, né? Vamos lá? Vamos sim, muito obrigado, né? Boa noite a todas, boa noite a todos. Primeiramente, queria agradecer a professora Heloísa pelo convite, né? É sempre um prazer estar aqui no É da Educação. Dizer que é um prazer também estar junto com o colega Carlos, né? Conversamos um pouquinho ali fora, uma conversa muito animada, né? E é sempre importante discutir esses temas. Vivemos um período, né, em que a nossa democracia passa por constantes ameaças. Vivemos um período em que as instituições democráticas vêm sendo constantemente atacadas e onde a discussão em torno da anistia ganha uma dimensão muito significativa, ganha uma dimensão muito importante. E muita gente não sabe exatamente o que é anistia, né? Por que se fala em anistia em determinadas ocasiões. E um programa como esse, uma discussão como essa, é fundamental para que as pessoas consigam entender o que é anistia e por que se fala em anistia em determinados momentos e por que em alguns momentos é válido se falar em anistia e em outros não é. Bom, a minha relação com o tema, né, se dá a partir do momento em que eu chego no estado do Amazonas e me debruço sobre o estudo da ditadura militar na Amazônia, né? Então eu passo a ser um professor da área, né, da área de História do Brasil republicano, buscando compreender essas dimensões, publicando, escrevendo. Recentemente, no ano passado, nós publicamos um livro justamente sobre os 60 anos do golpe de 1964, focado exclusivamente no estado do Amazonas. Então, um livro que reuniu trabalhos, pesquisas de vários autores aqui do estado, que auxilia a pensar a ditadura na Amazônia. Algumas vezes, né, a gente vê algumas falas negando a ditadura na Amazônia, dizendo que a Amazônia não teve os impactos negativos que outros centros urbanos tiveram, né, o que é uma grande falácia.
que é um grande engano. Né? A gente precisa pensar, discutir, dar visibilidade aos impactos que a Amazônia teve, impactos muito negativos sobre as populações indígenas, sobre os sindicatos, sobre a universidade, sobre os estudantes. Então, a minha relação com o tema se dá justamente em torno da pesquisa sobre a ditadura na Amazônia. Em 79, né, um ano em que ocorre a lei da anistia, eu era muito jovem, né, tinha 6 anos, 5 para 6, porque foi em agosto, né? Então, naquele momento, eu não entendia muita coisa sobre anistia, não. Anistia era anistia para minha mãe me anistiar dos castigos em casa. Legal. E aí, Carlos, o que você me fala dessa relação do tema do nosso programa de hoje, né, que fala dessa educação, anistia e democracia com a tua vivência, né? Olha, eu nasci em plena ditadura, em 1966. Eu tenho 58 anos, vou para 59 agora. E, como militante social, nós participamos daquelas mobilizações, né, no final da década de 70 e depois já na década de 80, no sentido da abertura democrática, não só da abertura democrática, mas também para dar condição, né, dar direito para que o cidadão brasileiro, a cidadã, votassem nas eleições presidenciais. Então, eu fui muito ativo dentro desse contexto, né, não só do processo de redemocratização, mas também partidos políticos que saíram da clandestinidade naquele momento. Então, e quando eu fui aluno do curso de Ciências Sociais, o meu trabalho final do curso foi em cima disso. Foi as grandes composições políticas no Amazonas a partir do processo de redemocratização, né? Do mestrinho até 1998. Foi uma composição. Qual os significados ideológicos daquelas composições políticas. Então, eu trabalhei nesse tema. E daí eu não larguei mais. Agora, você sempre diz, professora, e obrigado, César, pela sua fala com relação a mim, e isso ela sempre se dirige a mim como um professor. Eu já dei muita aula, eu sou um professor sem classe. Já fui professor da CEMED, já fui professor do IFAM, já fui professor da UEA, então tenho muita estrada aí nessa área. Então é professora. Eu sou um professor sem classe. Legal. Vamos lá, então, assim, acho que no início da fala, a gente quer primeiro identificar o que é anistia, César? Bom, então, sendo bem didático, né, como um bom professor, né, a anistia vem de um termo grego, né, que é amnestia, que significa esquecimento. Então, essa origem do termo faz com que a anistia, utilizada em períodos contemporâneos, tenha justamente esse significado, né? Ou seja, determinada pessoa que comete alguma infração, alguma irregularidade, ela vai ter o seu crime esquecido, né? Vai ter o seu crime perdoado. Então, isso seria a anistia. No entanto, a anistia tem um uso na nossa história contemporânea muito específico, né? Que é justamente no contexto da justiça de transição. Nos períodos em que os países saem de um Estado autoritário e passam para a democracia. Então, aquelas pessoas que sofreram perseguição, que foram criminalizadas, que foram perseguidas durante um governo autoritário, durante um governo ditatorial, né? Então a anistia ela visa o esquecimento, o perdão destes crimes, né? Que de fato não são crimes. São resistências, oposições, né? Que acabam gerando essa perseguição. Então, por exemplo, a anistia de 1979, né, que depois a gente provavelmente vai falar um pouquinho mais sobre ela, né, ela vai ter esse caráter inicial. Né? As pessoas lutavam pela anistia ampla, geral e restrita. E quando se referia à anistia ampla, geral e restrita, se referia àquelas pessoas que lutaram contra a ditadura. Né? A anistia de 79 ela permitiu o retorno de 5.000 pessoas ao país. 5.000 brasileiros, mais de 5.000 brasileiros que viviam no exterior por estarem exilados. Né? Então esse foi um aspecto positivo desta anistia. Né? A de 79.
No entanto, não é só em momentos de justiça de transição que ela acontece. No caso brasileiro, ao Brasil republicano, né, nós temos uma tradição autoritária muito significativa. Desde a proclamação da República, que ocorre por meio de um golpe, nós temos uma sequência de golpes, de crises institucionais, de golpes de Estado, muitos deles sucedidos por processos de anistia. Nunca na história do nosso país algum militar envolvido em tentativa de golpe de Estado foi punido. Nunca, né? Este momento que nós estamos vivendo, em que 7 pessoas, mais o ex-presidente, são indiciados por uma tentativa de golpe, de deposição das instituições democráticas, é um momento histórico. É um momento que nós nunca vivemos neste país. Olha, Carlos. a anistia é um instrumento político e jurídico importantíssimo. É muito importante, porque serve também para trazer paz, trazer entendimentos, entendeu? Fazer com que o Estado deixe de punir determinados crimes. Então, quer dizer, ela é um instrumento de trazer uma situação de envolvimento social, de acordos sociais. E foi muito importante no Brasil em 1979, como o professor bem colocou. Embora alguns coloquem que exagerou ali no perdão, o Estado exagerou no perdão, né? Alguns agentes públicos não deveriam ser perdoados porque cometeram crimes que eram contra, inclusive, convenções a favor dos direitos humanos, que o Brasil tinha assinado esses acordos internacionais. E o Brasil ali cometeu um ato contra as grandes convenções internacionais ligadas à questão da dignidade e dos direitos humanos, da dignidade humana e dos direitos humanos. É um instrumento importante, como eu coloquei, político e jurídico. Tanto é verdade que quem aprova é o Congresso Nacional. É o Congresso Nacional, a Câmara e o Senado Federal. O que está se colocando nos dias de hoje é: será que esse instrumento serve para os crimes cometidos agora, que é a abolição do Estado Democrático de Direito, que é a tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, que é a tentativa de golpe de Estado. E tem outros lá, que são associação criminosas, depredação ao patrimônio, dano qualificado, que é você usar com violência, de força, quer dizer. Então, é uma discussão hoje jurídica muito forte no Brasil, que diz o seguinte: olha,
Aqui nosso debate, nossa conversa sobre a anistia. E aí eu voltando aqui ao Carlos, né, para falar contra os direitos humanos durante a ditadura, né, não fossem punidos e nem responsabilizados. O Brasil é um dos poucos países da América Latina que nunca responsabilizou ninguém que tenha cometido crimes durante a ditadura. Na Argentina, o Videla, né, foi julgado e teve prisão perpétua decretada. Mais de 200 pessoas envolvidas em crimes do Estado, né, ou em nome dele, foram condenadas na Argentina. Uruguai e Chile também tiveram uma justiça de transição importante. E no Brasil nós não tivemos isso, né? A Corte Interamericana dos Direitos Humanos, em 2010, né, ela disse exatamente o que disse o Carlos agora há pouco, que a nossa anistia, a nossa lei de anistia, ela fere o direito internacional. Ela entra em contradição com a legislação internacional que defende os direitos humanos. Agora, semana passada, né, o relator da ONU, né, também veio ao Brasil e indicou a necessidade de nós revisarmos a lei de anistia para que essas pessoas responsáveis por violações dos direitos humanos durante a ditadura militar sejam punidas, sejam responsabilizadas, para que o Estado seja responsabilizado, né? Então a anistia, ela tem que ser compreendida justamente na relação que ela exerce com a democracia e com a justiça. Uma anistia para pessoas que lutaram contra a democracia, né, ela entra em contradição, com ela mesma, ou seja, ela não traz justiça, ela não traz reparação, ela traz uma cultura da impunidade, ela sinaliza que é permitido tu tentar atentar contra a ordem pública, que é permitido tu tentar derrubar o Estado. Eu quero só fazer uma observação com relação a essa exposição muito inteligente do professor César, é de que nós, e ele é historiador, né, nós, isso é minha percepção, nunca tivemos um momento tão democrático como nós vivemos no dia de hoje. Na história brasileira, não. Nós temos um grande período democrático, livre imprensa, os partidos políticos vivendo, né? A liberdade de manifestação, liberdade de opinião, tudo acontecendo. E a democracia hoje está tão fortalecida no Brasil, embora alguns a gente articule contra ela, que eles hoje estão no banco de réu. Por quê? Por causa desse fortalecimento das instituições democráticas. E quem está dizendo que houve uma tentativa de golpe contra o Estado Democrático de Direito não é o César, não é a senhora professora e nem eu. São os ministros militares do governo passado que disseram que receberam uma minuta de um documento e dois deles se recusaram a assinar. Isso quem disse foi os ministros militares do governo passado. Não tem prova mais forte do que isso. Então, nesse aspecto, eu devo colocar. Hoje, o Brasil vai se consolidando com uma grande democracia na América Latina, né? Nós temos aí quase 40 anos de abertura democrática desse país. E eu acho que se não teve lá atrás essa ação para punir agentes do Estado e autoridades que agiram contra a democracia, eu acho que esse momento, o Brasil se encontra num novo momento e o Supremo Tribunal Federal tem uma missão histórica de limpar, né, essa história ruim que nós temos da impunidade contra aqueles que atentam contra o Estado Democrático de Direito. Isso é verdade. Acabou de chegar aqui para ti um questionamento. O Edson pergunta assim, professor Carlos, como o senhor vê essa atitude do pastor Malafaia, liderando as ovelhas evangélicas nessas manifestações? Por que o tribunal não pode fazer nada para punir ele? Nós vivemos num país democrático. E a liberdade de expressão está aí. Agora, se ele exagerar, caluniar, difamar, aí sim será penalizado, né? Por conta de quem? Por aquele que recebeu a agressão. Então, ou seja, nós somos livres.
Mas numa sociedade coletiva, o professor sabe disso, a senhora também sabe disso, há regras. Se você extrapolar essas regras, você será certamente enquadrado, né? Punido. Então, nesse aspecto, eu posso ter liberdade aqui de falar. Agora, se eu falar algo contra alguém de forma caluniosa, né? Agressiva, difamar alguém, certamente eu responderei pelos meus atos, né? Pois é, esse tem sido uma prática, né? Normal, não só aí do religioso, mas de muita gente hoje, né? As pessoas falam, aí eu estou falando no modo geral, elas falam, elas agridem, e aí elas entendem isso como democracia, né? A democracia é tão pujante, porque inclusive ele faz esse papel aí de um agente político, não só religioso, mas também político, que as igrejas que ele comanda estão funcionando livremente, não existe o Estado dizendo como é que deve funcionar, por que deve funcionar. Entendeu? Então, nós vivemos plenamente a democracia. Nós vivemos uma democracia tão boa que quem é contra o atual governo esteve na Avenida Paulista defendendo, Sim, defendendo uma anistia. Aonde que num país, né, numa ditadura, acontece isso? Eu vi aqui parlamentares saírem do Brasil e foram aos Estados Unidos denunciar a ditadura brasileira e voltaram e continuaram trabalhando nos seus gabinetes, no seu parlamento e nada aconteceu. César, me fala um pouco aí como é que a educação ela pode contribuir para a democracia, né? Para a existência da democracia. Obrigado, Luísa, pela pergunta, né? Eu sou entusiasta da educação. Eu acredito, de fato, que a educação, como dizia Paulo Freire, né, transforma as pessoas e as pessoas transformam o mundo. Então, a educação tem um papel fundamental. Eu trabalhei na educação básica por bastante tempo e gosto muito da sala de aula, gostava da educação básica e gosto muito no ensino superior. Eu penso que a gente precisa de uma educação que não seja tecnicista. Sim. Eu penso que a reforma do ensino médio, que foi aprovada recentemente, né, e que não sofreu significativas alterações à anterior, né, ela traz um prejuízo muito significativo à formação dos nossos alunos. Né? Penso que a educação ela tem que formar cidadãos, tem que formar pessoas aptas a pensar criticamente o mundo, a enxergar o mundo como ele é. Né? E a gente vê hoje uma grande deficiência em muitas pessoas que não conseguem enxergar o que é uma ditadura, né? Que dizem que o governo militar não foi uma ditadura e dizem que hoje nós vivemos uma ditadura. É uma inversão de valores. Né? É uma inversão de valores. Eu penso que a educação ela transforma. A gente pode, por meio da educação, uma educação para a cidadania, né? Trabalhar isso com os nossos alunos e pensar isso coletivamente, para que daqui a um tempo a gente entenda as diferenças entre uma ditadura e uma democracia. Para que a gente entenda que a pior democracia é melhor do que a melhor das ditaduras. Né? Porque a ditadura, ela persegue alguém, né? E pode me perseguir. Né? Eu não posso ter a ideia de que, enquanto não for comigo, está tudo certo. Eu tive uma experiência muito, muito importante na semana passada. A gente escreve artigos científicos e publica livros, coisa e tal, né? E muitas vezes a gente fica muito restrito no público, que é o público que nos lê, que é o público acadêmico. Né? E eu fui convidado para participar de uma atividade numa escola, na Escola La Salle, com o professor Estevão, né? Com uma turma de alunos do ensino médio, para falar sobre a ditadura. E eu cheguei lá, eles haviam lido um texto meu sobre a ditadura militar que discutia a figura do Antônio Pascoal Viana, um sindicalista, estivador, morto pela ditadura militar, estivador amazonense. Né? E eu fiquei muito contente, né? Porque olha que maravilha, nós estamos saindo da universidade, essas pessoas estão se preocupando em entender o que é a ditadura, estão se preocupando em entender quais são os reais impactos da ditadura no nosso estado, no estado do Amazonas, na Amazônia. Né? Então eu realmente fiquei muito feliz. E eu compreendo que a educação, sobretudo na educação básica, né, ela tem um papel formador fundamental.
para que a gente possa, de fato, discutir temas como esse, não apenas dentro da universidade, nos eventos científicos, né, mas com a sociedade, nos espaços comunitários, nas associações de bairro, no movimento social, nas escolas, né? Então, acho que a educação tem um papel muito importante. Olha, sim. Pois não, Carlos. Eu vejo assim, eu concordo plenamente com o professor César. E também, assim, eu penso que o reflexo da qualidade da política, ela é um pouco reflexo da qualidade da educação do povo. O reflexo dos nossos políticos, a qualidade dos nossos políticos, reflete muito a nossa capacidade de entender o que é a política. Então, nesse aspecto, acho que está faltando uma educação política no país. Não só uma educação da matemática, que sempre se coloca muito bem aí nesses exames internacionais, a matemática, a língua portuguesa, né? a ciência, mas também nós temos que tratar de formar cidadãos para o mundo, não somente técnicos. Sim. Tem que formar pessoas com capacidade de refletir sobre a vida e tomar as melhores decisões para esse país. Nós vivemos no Estado democrático de direito. Nossa democracia é híbrida, que chama. É a democracia direta e a democracia indireta. A democracia direta é aquela que você foi chamado ou na Universidade Federal agora, tentando eleição para reitor. Existe democracia mais direta do que isso? Mas por que estão fazendo? É porque está lá na Constituição Federal. Que o poder emana do povo pode ser exercido na forma direta e indireta. Você é chamado para discutir, por exemplo, o orçamento. A sociedade não vai participar disso, não quer participar disso, tem que participar. Você é chamado para discutir obras públicas, porque é obrigado, grandes obras públicas, você ter audiências públicas. Até o Supremo Tribunal Federal está chamando grandes especialistas para discutir temas que o Supremo não, por enquanto, não entende, que são temas de áreas específicas, como a área da saúde. Por quê? Porque nós temos uma democracia na sua forma direta, na sua forma indireta. E nossos representantes nem sempre representam os interesses da sociedade, mas a sociedade tem que fazer essa reflexão. Sim. A sociedade não pode colocar alguém lá para defender a sociedade, alguém que vá contra os próprios interesses da sociedade, o próprio sistema democrático, porque aí você está enfraquecendo a democracia. Daqui a pouco você vai ficar sem direito de votar, sem direito de participar da discussão orçamentária, sem direito a escolher o reitor da universidade, você sabe disso. Quer dizer, você acaba não avançando. Por quê? Porque suas escolhas são as piores possíveis. Então, nós temos que ter a educação como uma base para melhorar a qualidade da política. Se a gente não conseguir fazer isso, de nada adianta. Eu vou dar um exemplo para vocês. As escolas discutem pouco política. A universidade, muito menos. Entendeu? A associação de moradores discutem pouco. As associações de moradores discutem muito pouco a política. Os sindicatos hoje estão muito, muito contraídos. Então é necessário continuarmos aquela pujança de uma discussão política, até para sabermos para onde vai esse país, cara. Esse país tem um objetivo de existir. Ele não existe por si próprio. Ele tem um objetivo. E segundo a Constituição, é melhorar a qualidade de vida das pessoas para as pessoas viverem bem melhor. É isso. Eu acho que também, a ausência desse debate, iniciando na escola básica, e passando pela própria universidade, não vou dizer toda a universidade, né? Eu, por exemplo, sou professora de políticas educacionais, então a gente até discute um pouco sobre isso dentro do curso, mas a gente percebe muito bem a ausência do debate. E o mais interessante é que o próprio estudante tem rejeição ao debate. Quando você começa, então, a discutir, a ler, é que ele vai entendendo, aí ele vai começando a entender a importância de se conhecer. Mas aí, professora... Mas aí é um grupo muito pequeno. Me perdoe, eu participei de eleições dentro da Universidade Federal contra chapas que diziam que era contra a politização da universidade.
Sim. E ganharam a eleição. Não, pior é exatamente isso. A UFAM, né, a escola e as universidades, elas são reflexo da própria sociedade. E se aqui fora o debate é esse, entendeu? O debate é esse, que não se deve discutir política, que não deve não ter partido, que tem antipolítica. Isso vai refletir lá dentro. Vai refletir lá dentro. E reflete muito. Eu vou dar um exemplo para a senhora, assim, bem objetivo, assim, aproveitando assim, a paciência de vocês. Recentemente no Brasil, a partir de 2016, houve um grande discurso sobre essa questão do novo na política, do antipolítico. Sim. E gestor, o Wilson Lima, gestor aí o Bolsonaro, o outro Wilson no Rio de Janeiro, o Zema em Belo Horizonte, e vários outros políticos que chegaram no poder e fizeram pior, em alguns deles, do que os que estavam lá, do que os caciques que eles acusavam. Então, esse discurso também contra a política, feita por alguns que querem ingressar na política, às vezes são só um discurso, uma narrativa, né, de negação da política. Eu acho que nós temos que conversar mais sobre política. Sim. Mais sobre política nas igrejas, nas escolas, nas associações de moradores. Esse discurso contra a política é o pior discurso. Nós temos que ser contra o péssimo político. Sim. Tirar da vida pública. Mas a política, ela tem que estar sempre. Porque senão, como disse o professor César, ninguém sabe distinguir o que é melhor, se é ditadura ou se é democracia. Isso é um absurdo. Sim, isso é verdade. Tem um questionamento aqui do Edson que ele fala assim, não é um questionamento. O caso dos deputados federais que viajaram para os Estados Unidos e não cabe quebra de decoro parlamentar, esse é para o professor César, né? Para ajudar na minha dissertação, César, para ti. Isso não cabe aí, né? Não é decoro parlamentar o que eles fizeram? Na realidade, é mais ou menos isso que o Carlos muito bem falou, né? Nós vivemos em um país democrático, né? Em que é possível a gente falar mal do país, reclamar do país, a gente tem esse direito, felizmente, e no período da ditadura nós não tínhamos. Né? Muitas pessoas morreram, foram presas, foram torturadas por se oporem à ditadura, né? Por falarem contra a ditadura. E aqueles que pensam que a ditadura só torturou vagabundo, bandido, né, terrorista, estão muito enganados. Ontem foi o dia do jornalista, dia 7, né, de março, e muitos jornalistas foram presos, muitos jornalistas foram assassinados durante a ditadura militar, e a ditadura, ela é sim de extrema violência, né? Então, nós vivemos um país democrático. O que não é tolerado dentro de uma democracia é conspirar contra ela, não é? Então, ao passo que a viagem de Eduardo Bolsonaro se dá no âmbito das relações políticas, né? Isso pode não ser ético, né? Mas não é ilegal. Na medida em que ele extrapola isso e passa a querer, né, solicitar uma intervenção militar ou uma intervenção americana em solo brasileiro, né, isso tem que ser visto com muita cautela e com muito cuidado e com muita responsabilidade. Nós vemos hoje alguns patriotas defendendo uma invasão americana nos Estados Unidos, o que me soa de uma forma absurda, né? Então, nós temos que pensar que a democracia é algo fundamental. Tem um filósofo que é o Karl Popper, né, que ele fala dos paradoxos, são os 3 paradoxos de Popper, né? E um dos paradoxos é que um Estado democrático não pode tolerar atos antidemocráticos. Isso Popper falando. Outro paradoxo de Popper é que a tolerância não pode tolerar o intolerante, né? Então, nesse sentido, a gente precisa defender a democracia desses atos antidemocráticos, desses atos que conspiram contra as nossas instituições. Tem um historiador do qual eu gosto muito, e a fala do Carlos me lembrou muito o Pierre Rosanvallon, né? Pierre Rosanvallon, um historiador francês que trabalha no âmbito da nova história política, né? Ele vai cunhar o conceito de contrademocracia.
A contra-democracia não é apenas ser contra a democracia. São os mecanismos que a sociedade estabelece para controlar a democracia, né? Essa contra-democracia ela pode se dar por meio de associações, uma participação efetivamente cidadã e democrática, né? Mas também pode se manifestar nesta forma que tu muito bem colocou, que é a negação da política, que é a pior forma possível, né? Rosan Vallon tem uma ideia, da qual eu gosto muito, que é de uma democracia inacabada, né? Nós não vivemos uma democracia plena. E por que nós não vivemos uma democracia plena? Porque o que é democracia? Democracia é o governo do povo, né? E a democracia não pode ser meramente uma democracia formal, onde a gente tem um rito, que é o rito eleitoral, onde a gente participa das eleições e volta para nossa casa, que segue vivendo a nossa vida, né? A gente precisa se envolver nas questões democráticas, na nossa universidade, né, na nossa escola, no nosso bairro, né? Então isso é o exercício efetivo da democracia, o exercício efetivo da cidadania. Nós precisamos aprender a democracia, aprender a viver democraticamente, aprender a exercer de fato a nossa cidadania. Não, e o dado também interessante é, quer dizer, a democracia é o único sistema em que você pode conviver com pessoas que você jamais gostaria de conviver no seu cotidiano, porque é suportável, né? É aquela perspectiva, quer dizer, é os diferentes, né, convivendo. Essa é a democracia, entendeu? A democracia é isso. A ditadura ou os estados autoritários, eles inclusive influenciam dentro da sua vida, a seu modo de viver, de ter gosto, de sentir. Então, imagine só você não poder ler determinados livros, não ouvir determinadas músicas, você não poder se organizar em associações de moradores, não poder reunir, não poder reivindicar nada. Quer dizer, isso é um absurdo, entendeu? No mundo atual, isso é um absurdo, mas isso é um esquema de estados totalitários que tentam, em alguns momentos, esse viés autoritário busca, inclusive, capturar alguns discursos, né? Tipo assim, olha, por que o fulano vive com o ciclano, quer definir a tua vida, quer definir o teu amor, né? Com quem que você deve casar, né? Qual é a fé que você deve, para quem que você deve rezar, né? Isso aí são formas autoritárias que não cabe mais numa democracia brasileira. E quem agiu contra isso está respondendo. Vai ter todo o direito, como no regime democrático é assim, de se defender, de constituir um advogado, de buscar o contraditório, de dizer que não foi bem aquilo, será julgado, inclusive televisionado o julgamento. Isso é que é o regime democrático, além de contraditório. Num regime autoritário, sequer você tem direito a isso. Como ele falou muito bem, na ditadura, os caras eliminavam, sem qualquer dar o direito a um contraditório. Eu penso que tudo isso ainda é muito reflexo das próprias ditaduras que o nosso país viveu, né? Nós somos, né, de uma sociedade onde a gente não pode questionar, né? A gente é fruto de uma sociedade onde a relação vem sempre a partir da minha verdade e não das relações estabelecidas, né? Da tolerância, do outro, do respeito. Eu penso que isso, parece-me que de um tempo para cá isso aí virou meio enfervesceu, né? A ponto de que quem não pensa igual a mim é contra mim, né? Agora, então, professora, nós precisamos também, independentemente do aspecto ideológico, nós temos que ter esse entendimento que a senhora colocou bem isso aí. Não dá mais para um presidente da República tomar posse em 2 meses, o cara diz, fora fulano, fora o ciclano, quer dizer... E aí eu estou falando de esquerda e de direita. A esquerda e de direita nesse país, eles têm sim uma tradição autoritária, entendeu? Mas esse ambiente que nós estamos vivendo hoje, você coloca aí, poxa, há uma coisa para frente, entendeu? Não é aquela coisa de você estar ali no campo da esquerda tramando uma ruptura, ou então no campo da direita
tramando outra ruptura. Eu acho que nós vivemos num ambiente em que o processo democrático se dá num convencimento mesmo. Pois é, mas você vai convencer alguém a partir de uma lógica de um conhecimento, entendeu? Agora, quando você vai convencer através de algumas falas soltas, né, que as redes sociais fazem muito isso, acaba gerando uma imposição, ou hoje mesmo, como falo, o cancelamento, né, nas redes sociais, como dizem. Então, assim, eu acho que nós não temos, eu falo enquanto mais sociedade, uma preparação para entender essas relações ainda, entendeu? No geral, as pessoas não entendem, elas se colocam ao contrário. Se o César postou uma coisa que eu discordo, eu já sou contra o César. E vice-versa, e não consigo analisar até que ponto isso daí é algo de fato que traz... que informação é essa, vamos dizer assim? Olha, tem um livro chamado aí a Cosificação, né, do debate ideológico. Mas eu sempre dou um exemplo assim, o professor César. Sempre assim. Quem foi eleito presidente da República na redemocratização? Collor. Uhum. Depois, Fernando Henrique Cardoso. Depois, Lula. Dilma. Bolsonaro, Lula. Olha o perfil dessas pessoas. O perfil, estou falando, perfil ideológico, perfil social. Você teve uma mulher presidente da República, coisa que nem a França teve até agora, que é um dos estados dos países mais desenvolvidos em termos de compreensão política. Então, o povo brasileiro, e também não pode ser só massacrado, ele está fazendo o jogo dele. Ou seja, ele apostou num Collor, que era um empresário, um homem de mídia do Nordeste com discurso contra a política. Depois apostou no intelectual, apostou no operário, apostou numa mulher, apostou no ex-militar. Então a sociedade brasileira, ela está sabendo, por isso que eu falo que a nossa democracia está sabendo lidar com essas situações. Você não vê aqui o Brasil, desde a redemocratização, governante conservador durante 30 anos, né? Como se teve agora na Alemanha, né? O brasileiro tem feito esse exercício, né? Vem testando isso, ele vem testando. Aí, nesse aspecto aí, professor, a senhora tem razão, quer dizer, hoje está muito mais acirrado, mas também as pessoas estão discutindo mais política também. Agora, depende da qualidade da discussão. É igual o caso da leitura. Estamos lendo muito nos dias atuais? Estamos. Mas depende da qualidade. Estamos se comunicando mais do que se comunicava antes? Sim, mas depende da forma de comunicação que nós estamos tendo hoje. Sim. Entendeu? Ok. Bom, gente, nós já estamos com mais de 50 minutos. Não parece, mas já foi, né? O tempo correu. Aí eu vou dar aqui boa noite, então, para o João, para a Ana Rita, para o Marcelo, para a Helena, para o Gabriel, para o Erivelto, para a Maíra, para a Carme, né? O Erivelto ainda fala aqui, fala riquíssima, professor César. Olha, legal. Então, dou boa noite a vocês aí, agradeço por estarem participando, mas nós vamos agora pedir as considerações finais, né? Eu vou iniciar aqui com o professor César, também já agradecendo mais uma vez, César, o seu ter aceito vir aqui conversar. Eu sei que o tempo é muito curto, sei que sua agenda é lotadíssima, mas ainda bem que sempre você abre um espaçozinho. Muito obrigada, hein? Agradeço. Eu que agradeço o convite da professora Heloísa, né? Dizer que é sempre um prazer estar aqui no programa, né? Sempre um prazer estar junto com a professora Heloísa, uma pessoa com quem a gente divide, né, o Parfor já há algum tempo, né, e por quem eu tenho bastante carinho, né? É um prazer também estar aqui com o Carlos, professor Carlos, né? Né? E também foi um prazer te ouvir, Carlos, né? E fazer essa boa conversa, que a gente precisa de boas conversas, né? Bom, eu gostaria de finalizar aqui a fala, né, nesse debate tão importante, né, lembrando, reforçando o momento histórico que nós vivemos no Brasil. Pela primeira vez, o nosso país está responsabilizando militares envolvidos em tentativa de golpe de Estado. Isso não é pouca coisa, né? Isso
em todos os golpes de Estado. Tivemos tentativa de golpe em 1904, 1922, 1924, a Revolução de 30, que foi um golpe, o Estado Novo, que foi um golpe, a tentativa de golpe em 56 para impedir a posse do João Goulart, 61, olha só a quantidade de golpe que nós tivemos. E nunca os militares foram punidos. Nós temos uma tradição autoritária no Brasil que, infelizmente, cria uma continuidade da participação dos militares na política, né? E com essa penalização, com essa responsabilização dos militares, o STF está sinalizando que lugar de militar não é na política. Lugar de militar é na caserna, é nas Forças Armadas, que os militares não têm o direito de interferir na ordem constitucional. Eles têm o dever de zelar pela ordem constitucional. Então, isso é algo histórico, isso é algo importante demais, né? Pensando aí na anistia, né? Todo esse debate em torno da anistia que está se colocando, a anistia não pode ser vista como uma cultura de impunidade, né? Como quem dá uma carta branca, né, para que esses sujeitos se envolvam contra o Estado democrático. Isso não pode ser anistia. Anistia envolve justiça, anistia envolve reparação. E como disse o Carlos muito bem, eu concordo integralmente com ele, nós estamos já no momento, já passamos do momento de rever a nossa lei de anistia de 1979. É o momento de responsabilizar os militares e aquelas pessoas envolvidas nas violações dos direitos humanos, das pessoas que foram torturadas, que desapareceram durante a ditadura militar e que nunca foram encontradas, que seus corpos foram lançados na Baía da Guanabara ou coisa do gênero. Então, essa é a mensagem que eu acho que fica, pelo menos para mim, nesse programa. Vivemos hoje um momento histórico, um momento representativo em que os militares estão sendo responsabilizados pelo golpe. O Bolsonaro também, e o seu envolvimento no golpe precisa ser penalizado, mas os militares é a primeira vez que nós temos isso, né? E a anistia não se aplica neste caso. A anistia, ela implica justiça, ela implica reparação, né? E não implica cultura da impunidade, não implica carta branca para golpista, né? Agradeço a atenção de todas e todos e espero que tenham aproveitado a nossa conversa. Agradeço também, César, e peço as considerações do Carlos, né? Que ele não tipo assim, possa retornar outras vezes, que eu acho que é muito importante sua fala aqui com a gente para discutir debates tão importantes para a educação e agradeço, né, por ter vindo e peço as suas considerações. Ô, professora Luísa, muito obrigado pelo convite. Obrigado, César, um brilhante, conhece do assunto, da questão da política. Tive o prazer de conhecê-lo hoje aqui, que legal. E dizer que nós vivemos num momento importantíssimo do país. Por quê? Porque nós temos hoje uma democracia sólida. Não é aquela democracia onde um militar falava e as instituições temiam. Não. Hoje as instituições estão punindo aqueles que tentam contra a democracia. E não só, César, estão no banco dos réus, nos bancos dos réus, os militares, mas também um ex-presidente da República, que já é muita coisa nesse país. Então, esse país vai dar certo, tem tudo para dar certo, e só vai dar certo mesmo dentro do regime democrático. Sim. Onde todos participam, devem participar das decisões políticas, das políticas públicas e, acima de tudo, a sociedade tem que ter consciência do seu papel dentro de uma democracia. Sim. Como não é um governante imposto, como não é um rei que sucede, o poder vem do povo. Então, para melhorar a política e o político, temos que ter um eleitor qualificado. Temos que ter um eleitor
que vote consciente, não na sua necessidade pessoal, mas no bem-estar da coletividade, no bem comum. Quando a sociedade compreender que o mais importante é o bem comum, que aí todos ganham, certamente a política e os políticos serão bem melhor. E quando a política e os políticos são bem melhor, são os melhores escolhidos, certamente os serviços públicos vão melhorar, coisa que nós não temos hoje no geral. Isso mesmo. Muito obrigada, então, a todos vocês. Agradeço a Priscila, que está falando que foi uma excelente conversa, né? Agradeço a todos que estão no YouTube, Facebook, Instagram. Peço mais uma vez que recomende aos amigos, aos parentes, que possam se inscrever no portal. Nós estamos aqui às terça-feiras, 19h30, sempre trazendo um debate sobre educação e trazendo um debate que possa estar ligado às discussões nacionais e locais aqui do Amazonas. Então, até a próxima.